Olá, bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. O nosso grande objetivo hoje é esclarecer, de uma vez por todas, uma confusão que é super comum, mas fundamental de se entender. A diferença técnica entre a mecânica natural do nosso planeta e essa escalada atual dos desastres climáticos. A gente vê muita desinformação por aí misturando conceitos básicos de biologia e geografia. Então, é essencial separar o que é o ritmo natural da Terra daquilo que é, de fato, a interferência humana moderna. Beleza, vamos mergulhar direto nisso e começar quebrando uma expectativa bem comum. A gente sempre escuta que o efeito estufa é o grande vilão da história, certo? Mas olha só para esses números. Sem esse efeito, a temperatura média da Terra seria de impressionantes 18 graus Celsius negativos. O nosso planeta seria basicamente uma bola de gelo inóspita e a vida, pelo menos da forma como a gente conhece e evoluiu, simplesmente não existiria. É graças a esse fenômeno que a gente tem uma média global super agradável de 15 graus Celsius. E é por isso que a gente entra na nossa primeira parte. Seção 1. O efeito estufa natural. Para entender como essa dinâmica térmica acontece na prática, vamos dar um passo atrás. O efeito estufa é, na sua essência, um fenômeno puramente natural e absolutamente necessário para nós. A melhor forma de visualizar isso é pensar numa série de cobertores confortáveis. A energia solar viaja pelo espaço, atravessa a nossa atmosfera e atinge a superfície da Terra, tipo o solo e o asfalto. Quando bate nessa superfície, a energia reflete e se transforma em calor, mais especificamente em luz infravermelha. E em vez de todo esse calor simplesmente escapar de volta para o vácuo escuro do universo, os gases da nossa atmosfera agem como esses cobertores, segurando parte dessa energia para manter a gente aquecido e vivo. Mas aí o cenário muda. Seção 2. Do equilíbrio ao aquecimento global. Até aqui, a gente tinha um sistema em perfeito equilíbrio, né? A vida prospera porque o número de cobertores é exato para as necessidades do nosso ecossistema. Então, um ponto crucial aqui é que o efeito estufa é a nossa linha de base, natural, enquanto o aquecimento global é a escalada totalmente antinatural desse processo. A gente está falando do aumento perigoso e acelerado das temperaturas globais por causa de ações humanas que adicionam rapidamente um excesso desses gases na atmosfera. Imagina que a gente está dormindo super confortavelmente e de repente alguém pilha mais 10 cobertores super pesados em cima da gente. A temperatura passa do agradável para o insuportável num piscar de olhos, rompendo totalmente a dinâmica da atmosfera e dos oceanos. E isso nos leva direto para a seção 3, o peso dos gases. Mas afinal, de onde estão vindo esses cobertores extras? Vamos descer lá para o nível químico para entender do que exatamente esse peso adicional é feito. Os dois grandes protagonistas dessa mudança são o dióxido de carbono, o famosíssimo CO2, e o metano. E a origem de cada um tem um contraste fascinante. O petróleo e os combustíveis fósseis que geram o CO2 não surgiram ontem. Eles são micro-organismos e matéria orgânica que foram soterrados há milhões de anos, aprisionando carbono debaixo da Terra sob uma pressão imensa. Estava tudo guardadinho e em equilíbrio. Até que a humanidade começou a cavar, extrair e queimar esse material de forma desenfreada, jogando todo esse carbono ancestral direto na nossa atmosfera atual. Já o metano tem uma fonte moderna fortíssima associada à nossa agropecuária, mais especificamente à criação de gado. E aqui tem um detalhe técnico que é de cair o queixo. Embora o metano seja liberado em quantidades bem menores que o dióxido de carbono, ele tem um potencial de aquecimento 20 vezes maior. 20 vezes. É um fator crítico que acelera absurdamente a elevação da temperatura do planeta. Ou seja, a quantidade liberada não significa nem de longe o mesmo nível de impacto. Para embasar tudo isso com números, vamos para a seção 4, análise de dados do IPCC. Para validar todos esses fenômenos físicos e químicos que a gente acabou de desconstruir, a gente precisa olhar para o consenso científico global. Não estamos falando de suposições ou palpites, tá? Estamos falando de medições rigorosas. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, reúne as pesquisas dos maiores centros científicos do mundo com milhares de especialistas. E a conclusão deles é irrefutável. O aquecimento global é uma realidade medida e que está acelerando. Combater fatos científicos exige pesquisa séria e anos de estudo, e não só achismos ou opiniões da internet. A ciência trabalha com dados consolidados. Agora, o que é realmente interessante nesses dados aqui é esse número chocante. As medições mais recentes do IPCC mostram que os 30 dias mais quentes já registrados em toda a história humana não estão espalhados ao longo de um século inteiro.
Nada disso. Absolutamente todos eles se concentraram de forma implacável dentro dos últimos 8 a 9 anos. Ou seja, o aquecimento não é uma ameaça para um futuro distante. A concentração térmica já é o nosso presente absoluto. E o que a gente pode esperar até 2040 ou 2050? Temos duas projeções principais aqui. No cenário otimista, assumindo mudanças radicais de responsabilidade ambiental de todos, a temperatura ainda subiria cerca de 1,5 graus Celsius. Pode até parecer pouco, mas um único grau já muda drasticamente a dinâmica dos oceanos e o regime de chuvas do mundo todo. Agora, no cenário pessimista, onde a gente não faz nada e a queima de combustíveis continua como está, o aumento pode bater a marca assustadora de 4 graus. Um salto dessa magnitude, pessoal, reescreveria fundamentalmente toda a geografia do planeta que a gente conhece. Trazendo isso para a nossa realidade local. Seção 5, savanização e o impacto hídrico. Isso ilustra perfeitamente o efeito dominó geográfico que já se inicia lá na região norte do Brasil. É a nossa máquina de chuvas complexa sendo ameaçada. Pensa comigo. Com o aumento da temperatura, a flora amazônica atual simplesmente não consegue sobreviver. As árvores começam a morrer num habitat que ficou quente demais, dando início ao que a gente chama de savanização. A floresta tropical densa vira uma paisagem seca, tipo uma savana. Sem as árvores da Amazônia funcionando como bombas d'água que evaporam umidade para a atmosfera, aqueles famosos rios voadores que esbarram na Cordilheira dos Andes e descem para irrigar o sul e o sudeste do Brasil, simplesmente secam. Sem a Amazônia, regiões extremamente produtivas em São Paulo e no sul poderiam virar áreas desérticas, mudando para sempre a nossa forma de viver. O que nos leva para um ponto muito delicado. Seção 6, extremos climáticos no Brasil. Essa quebra no ciclo hídrico deixa de ser apenas uma projeção num gráfico e passa a ser uma tragédia real na vida das pessoas. O clima bagunçado cobra um preço local altíssimo e muito doloroso. Uma mudança que parece sutil na média global se manifesta de uma forma totalmente devastadora no nível local. O desastre climático recente no Rio Grande do Sul é a prova inegável de que não estamos mais falando de uma simples chuvinha ou de uma rua alagada, mas de uma destruição em uma escala inimaginável. Mais de 300 cidades foram arrasadas. A infraestrutura inteira de um estado colapsou sob o peso de um clima que perdeu completamente o seu padrão natural. E a prova definitiva de que a nossa dinâmica atmosférica está completamente quebrada é esse contraste grotesco que acontece ao mesmo tempo no país. Enquanto o sul do Brasil afunda sob chuvas catastróficas, o sudeste, como em partes de São Paulo e até em Curitiba, enfrenta ondas de calor recordes e secas extremamente severas para aquela época do ano. É a natureza agindo em extremos completamente desregulados. Vamos avançar e ver como tudo isso se acumula. A tempestade perfeita no sul não aconteceu por acaso. Foi uma convergência bizarra de fatores naturais. A influência do El Niño, sistemas de baixa pressão e uma frente fria vinda do sul que não conseguiu furar o bloqueio atmosférico mais para o norte. Mas o detalhe vital aqui é que o aquecimento global entra na história agindo como um amplificador brutal. Ele altera a dinâmica da atmosfera e tranca esses eventos extremos no mesmo exato lugar por muito mais tempo do que o normal. Diante de tanta gravidade e destruição, uma verdade se impõe de forma muito clara. Cobrar prevenção, sistemas de aviso e estratégias reais de contenção de danos dos nossos governantes é uma necessidade humana e factual, não é um mero debate político. Isso não tem nada a ver com votar no time A ou no time B. É absolutamente essencial que políticas públicas concretas e unificadas sejam criadas e cobradas com a maior urgência possível. A reconstrução leva muito tempo, e a nossa janela de prevenção está ficando cada vez mais estreita. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise de hoje. Com recordes de temperatura sendo estilhaçados ano após ano, e com eventos climáticos extremos batendo na nossa porta e virando nosso novo normal, fica um questionamento urgente para todos nós. Como a sociedade vai se unir de verdade para exigir a mudança necessária antes que a gente atinja um ponto sem volta? A ciência já nos deu os dados. O que nós faremos com eles é o que vai definir o nosso futuro. Muito obrigado por acompanharem esta explicação detalhada e a gente se vê na próxima.